Amada igreja, a paz de Deus, saudação da parte de Deus neste dia de sol, aqui nas terras da Bahia. E a você que está vivendo o despertar desse dia, mesmo que o tempo esteja nublado, creia, por cima das nuvens o sol está cumprindo a sua missão. Está governando como luz de dia, e mesmo não vendo a lua, ela estará governando a noite. Eu agradeço a Deus por poder estar aqui hoje, vivendo o milagre da vida e contar a história de um irmão, de um amigo muito íntimo. Temos um bom relacionamento. Contar em breves palavras assim, espero, de dias em que ele viveu coberto de luz e teve dias de muita glória, vivendo momentos deste divino amor que era visto e sentido por ele, e com isso conseguiu arrebanhar muitos amigos, apreciadores daquilo que o Senhor dizia ao seu ouvido, segredos que caíam em seu coração e que conseguia mover sentimentos em louvor e manifestações de linguagem, em gratidão a Deus, fosse em culto, fosse em encontros, orações, fosse em viagens, afinal todo serviço aberto no nome de Jesus o Cristo, o Filho de Deus, ele tem o mesmo peso, a mesma valia, seja presidido por nomes que presidem e, e tragam um ancionato em reuniões fechadas, em cúpula, como por exemplo orar pelos ensinamentos, sejam cultos presididos em reuniões de assembleia para arrebanhar conceitos e conduta aos que ministram a palavra de Deus junto a este povo, ou mesmo numa oração ali na casinha de sapé, no lugar mais simples que for, mesmo que seja só o Pai Nosso, como dizem, abriu no nome do Senhor Jesus, é o mesmo peso, o mesmo valor, a mesma honra, o mesmo poder, a mesma dispensação. E esse irmão, ele teve esse prazer de ir a muitos lugares, conhecer muitas pessoas, muitos homens, fazer muitas amizades e carrega uma excelência maravilhosa da parte de Deus. Os anos foram passando, ele foi crescendo, mas faltou ele também crescer por dentro. E ainda não tinha lhe sido apresentada a maturidade, pois ele estava naquela transição destes sabores, dessas maravilhas, desse garimpo de novas amizades, de novos lugares, né? Talvez se autopromovia ou promoviam ele, porque as boas companhias, elas são as mãos que afagam, são os apreciadores que têm prazer de usarem a fé daquela pessoa virtuosa, daquela pessoa que tomam ele por exemplo e usam a fé dele como guia para garimparem tesouros de seus interesses particulares, porque não sabem como encontrar esta riqueza, então precisa da voz deste portador, que muitas das vezes Deus o faz como arauto. E os anos foram passando e chegou um tempo em que ele foi se envolvendo em riscos, foi se expondo a situações que estava trazendo preocupações, quero crer, a mesmo, até mesmo ou principalmente a Deus, pelo fato dele ir e vir, estar sempre entre irmãos, sempre em orações, em cultos, em viagens, cantando, louvando, tudo isso é maravilhoso, mas ele se expunha demais e ele estava quase atrapalhando o plano pacífico de Deus, sabe? A intercessão do Senhor por uma obra espiritual, reveladora, grandiosa lá na frente. E ele chegou a ser patrocinado pelo amor, até de ungidos de Deus, que tomaram
ele a lhe dar conselhos, olhando nos olhos, ditos pela verdade, lágrimas de se soluçar havia na conversa, dizendo: cuidado, abre os teus olhos, o inimigo está à espreita e o Senhor não quer te levar, o Senhor não quer omitir ou, por momento, te fazer passar por dores que a tua carne sentirá muita aflição. Mas cuidado, porque o Senhor há de tomar atitudes se você não abrir os teus olhos. E dito foi. Chegou um tempo em que Deus viu que este moço, este irmão, estava promovendo sentimentos de ajuntar pessoas, mas muitos assuntos que estavam sendo pronunciados estava fazendo com que ele corresse o risco de cair na vaidade. E a vaidade, diz o pregador, debaixo do sol tudo é vaidade. A vaidade estava mesmo querendo preparar para ele um vestido de sedução. E o pecado já tinha tirado o molde para poder vestir ele e para levar ele a uma queda vergonhosa, vertiginosamente vergonhosa. Então Deus fez com ele, com este meu amigo, o que fez com muitos, e fará com outros. Talvez você não concorde agora, mas, como diz lá no Pai Nosso, Deus não induz a tentação, mas diz em outra tradução, não nos permita cair em tentação. Tem coisas que Deus não quer, mas Ele permite, porque é o caminho em que a pessoa encontrará para poder rever os seus conceitos, conhecer-se melhor, ter a oportunidade de dizer a si mesmo muito prazer. Então Deus lançou esse irmão no escuro. Ele vivia com uma tocha incandescente, correndo para tudo quanto é lado. E por maior que fosse a força do vento, não apagaria aquela flamejante tocha. Ele entrava em lugares escuros, dissipava escuridões. No nome do Senhor vencia as batalhas que surgiam nos lugares em que estavam postos os seus pés. Mas o Senhor viu que ele estava entrando em crise de identidade. Então, Deus resolveu tirar a tocha da mão dele e colocar uma vela. E é até engraçado uma vela. Quando se vai ao mercado, quem compra uma vela? As pessoas compram tudo, as guloseimas, né? o arroz, o feijão, a mistura, o material de higiene pessoal, mas ninguém lembra da vela. A vela só é lembrada na época do blackout, no momento que repentinamente acaba a energia. Então, às vezes, por sorte, ela é encontrada entre as coisas velhas numa gaveta esquecida. E Deus colocou uma vela na mão deste irmão, acesa, e disse: você já não tem mais uma tocha que alumia você e muitos que estão à sua volta. E você poderia correr com ela que ela não se apagaria. Você agora você tinha poder. Você tinha poder. Essa tocha incandescente era poder, virtude, força, comunhão, glória, apreciação, elogios, amigos, a atração, a lei da atração. Agora eu vou te dar a chama de uma vela. Essa luz da chama de vela se chama misericórdia, piedade, remissão, perdão. E você não poderá correr com ela. Vai ter que dar um passo por vez, um passo de cada vez, para que você tenha luz suficiente para não pisar num buraco, não tropeçar num degrau, não bater na quina de um móvel. Você vai ter que dar um passo de cada vez. Nessa situação, nesse tempo ruim, nesses tempos amargos, virão outros amargos. Eu vou dar nome para um escândalo. Eu vou dar nome para um desprezo. Eu vou dar nome para te abandonarem. Vou
dar nome para que caia no esquecimento. Eu vou dar nome para que não te procurem, para que não queiram ouvir a tua voz, e para que, pronunciando o teu nome entre os que estão carregando essa tocha, não seja bem-vindo. E se mencionarem o teu nome, vai promover discussão, porque haverá os que te defenderão com a voz. Mas eu não quero que te defendam com voz, eu quero que te defendam com os joelhos, com lágrima, no silêncio da madrugada, na oração solitária. Assim, e olha, não serão muitos que te defenderão, serão poucos. Se te sobrava um dedo nas mãos e precisava até dos pés para contar os teus amigos, agora na palma de uma mão vai sobrar dedos, de uma só mão vai sobrar dedos para você contar. Lá no amanhã, com os amigos que intercederam por você nesses tempos ruins, nesses tempos amargos, nesses tempos de abandono. E o melhor de tudo, o melhor, a mais excelente situação, o melhor encontro que você terá será comigo. Somente eu posso te dar um indulto, somente eu posso expurgar o que há em você. Somente eu posso te trazer santificação. Somente eu posso te dar peso, valia, idoneidade. Somente eu farei com que você aprenda a falar com os olhos, aleluia, e não mais com os pés. Somente eu conseguirei dar instruções de forma em que você saiba usá-las sem chamar a atenção de ninguém. Somente eu te ensinarei a voar, planeando com as tuas asas despreguiçadas em tua longa vergadura, sem precisar de um vento forte. Planar, e ele te levará agora aonde eu quero que você vá. Quando você sair dessa situação, você não vai querer falar, e eu farei com que você fale. Você não vai querer ir, e eu vou querer que você vá. E vai ter lugares que você vai desejar ir, e eu não desejarei que você esteja lá. Vai ter momentos em que você vai querer falar, estará ansioso como nos dias da tua mocidade, da tua juventude. E eu não farei, não permitirei que você fale. Vou te dar estrutura, cuidado, cautela, atenção. Vou te levar ao ermo, vou te levar a lugares também, lugares inóspitos. Vou te fazer conhecer a solidão. Ah, a solidão. Ela terá encontro com você e audiências que, a partir de hoje, será sua companhia, sua companheira, estará prostrada contigo na oração. Você nunca escreveu tantas cartas como vai escrever agora pelos punhos das tuas lágrimas. E você nunca envolverá tanto a tua alma como envolverá ela agora nas orações. E você não será comparado a Jó no capítulo 29, por conta do respeito que ele tinha perdido, dos que levavam a boca, dos velhos que ficavam de pé quando ele passava, de quando ele era o marido da viúva, o pai do órfão. Não, você não tem como te comparar com Jó. Mas você será melhorado porque você terá encontros consigo mesmo. Você enfrentará as tuas vergonhas, será humilhado pelas tuas fraquezas. Você conhecerá o que te deixou vulnerável, o que te fragilizava. E quando todas essas deficiências disserem para você aonde foram os teus pontos fracos, você não os cometerá mais. Quando você sair dessa escuridade, quando a chama da tua vela estiver apagando, quando a parafina estiver acabando, eu vou me encontrar contigo e vou procurar saber aonde está a tocha. E se ela mesmo apagada ainda estiver debaixo dos teus braços, estiver segura em tuas mãos, com a chama da mesma vela, eu acendo a tocha de novo e você não correrá. Você saberá lidar com o novo, porque tudo se fará novo. Você vai lembrar
que no dia da tua dor eu tive que ferir sua mãe, aquela que te gerou, que com dores de parto te fez vir ao mundo, aquela que foi abandonada por muitos e que sozinha te fez ser homem, e que ela teve dores de morte, a ponto de um ungido de Deus na madrugada ir ao hospital, e quando foi ungir, viu a morte e viu o varão, ambos. E a morte disse que precisava partir, pois o varão trazia ordem de vida, e que você seria melhorado sentindo as dores em você muito maiores, vendo tua mãe em quase estado de coma, do que propriamente se transpassasse em você uma espada. O teu tempo chegou e você alcançará a remissão. Foi expurgado, foi limpo, chorou o teu pranto, se humilhou nas tuas humilhações, aprendeu a lidar com as mais difíceis situações. Houve momento em que, quando este meu amigo estava, vamos falar em questões de inspirações, envolvido na pureza, no bom testemunho, sem nenhum tipo de escândalo, as mãos até então só afagavam, não traíam, o beijo era de ósculo, o ósculo do amor, não era o beijo da morte, o abraço, ele era de carisma, de apreciação, não era aquele que trazia as unhas querendo cravar as costas. Glória ao Senhor. E quando esse meu amigo estava vivendo este momento lúcido, ou parecendo lúcido, vivendo na alegria, na alegoria desses louvores, ele teve amigos que, quando ele pregava, além de servir o pão, teve amigos que comiam um farelo. Não deixava sobrar nada porque achava muito lindo. Mas quando ele teve essa decadência, ele sentiu de mandar um assunto para um amigo da parte de Deus. Um amigo disse assim: quando você estava vivo, e outrora, quando você serviu o pão, eu comi até o farelo. Hoje eu não posso comer mais porque o teu miolo tem bolor. O miolo do pão que você serve tem bolor. Está podre por dentro. Eu não vou comer. Como doeu. Como doeu. Mas o tempo passou. E houve restituição de louvores, de amor, de comportamento, de conduta. E esse amigo me disse: se eu tiver a oportunidade de encontrar este meu amigo que disse que o pão estava podre por dentro, o que eu mais quero é abraçá-lo e dizer: eu precisava ouvir aquilo, eu precisava me encontrar. Foi Deus que permitiu, eu te amo e não posso perder a nossa amizade. Aceite você o meu perdão. Então, a novidade do novo, a novidade do novo, parece redundante, mas anunciar o novo não se faz necessário. Perceberão. Eu percebo quando ele conversa comigo, eu percebo quando ele me envia pensamentos e inspirações. Eu percebo quando ele fala de Deus, quando ele dá conselho, quando ele fala dele, sem revelar que é ele. Então, eu percebi que ele cresceu muito. Já estendeu muito esse áudio, quase 20 minutos. Era só um bate-papo suave, simples. Mas, irmão, daqui a pouco, duas comparações. Daqui a pouco Deus, ele vai te visitar aí nesse canto escuro, aonde você está sendo alumiado só pela chama de uma vela. Tudo que você aprendeu, o Senhor já vem percebendo a tua melhora, a tua resignação, e que você estás depurado, limpo, remido,
expurgado. Então ele vai pedir para você pegar a chama desta vela para colocar na tocha apagada. E de novo Deus te acenderá. E muitos se voltarão para ti. Mesmo o que disseram que o miolo do teu pão está apodrecido. Perdoe, pois ele não sabe que nesse período o Senhor te deu um trigal, uma fonte de águas, uma parreira de uva. Sirva-lhe pão, sirva-lhe água. Deita vinho na taça, chama ele para o banquete. Essa lição você não pode esquecer. E a outra comparação, para encerrar, é: se você foi um vaso caindo da tua posição numa queda vertiginosa, louve a Deus que os cacos quebraram, mas caíram um próximo do outro. O ruim seria se os cacos caíssem tão longe a ponto de não se achar. Mas ainda bem que os cacos se espatifaram um próximo ao outro. E o Senhor reunirá todos os teus valores. E o milagre é que Ele fará de ti um vaso novo. Perdoe. Se um dia nós nos encontrarmos, tivermos a oportunidade da saudação, eu faço questão de te apresentar este meu amigo. Você vai gostar dele, como eu também gostei. Deus abençoe, a santa paz de Deus.